Fala pessoal, beleza? Então vamos lá continuar. Vamos aqui para a nossa questão número 35 e aí a gente vai resolver ela. Olha só. Quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, qualquer da mesa poderá ser destituído, elegendo-se outro vereador para complementar o mandato. Então, essa destituição de alguém da mesa, qual é o quórum de votação dela? É a maioria absoluta, de acordo com a letra A? São 2/3, de acordo com a letra B? É maioria qualificada, de acordo com a letra C? É 1/5? Ou é maioria relativa? Então, o nosso gabarito é a letra B, que é segundo a letra B aí, é segundo, de acordo com o artigo 21, parágrafo único, né? Neste caso, tome muito cuidado, pois deverá ser tomado por 2/3 dos membros e não por maioria absoluta, como estamos acostumados aí nas demais questões e etc., quando fala de votação pela Câmara. Aí o artigo 21 diz assim para a gente, parágrafo único: qualquer componente da mesa poderá ser destituído pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para complementar o mandato. Beleza? Então fica aí, essa destituição ela vai acontecer pelo voto de 2/3, tá? Tá aqui o destaque para a gente parte para a próxima questão. Questão número 36. Declarar a perda do mandato do vereador por ofício ou por provocação de qualquer de seus membros ou ainda de partido político representado na Câmara. É competência do presidente da Câmara. E aí, quem é que vai decretar, né? Declarar essa perda do mandato do vereador, seja de ofício ou por provocação? É competência do presidente? Eu acho que o peguinha vai estar aqui da gente saber se é competência do presidente e da gente saber se é competência da mesa, tá bom? Vamos lá ver o que diz aqui o nosso gabarito. O gabarito diz que está errado. Por quê? Porque, de acordo com o gabarito, a competência é da mesa. Está no artigo 22, inciso 7º, e ele diz assim para a gente, ó, a mesa, dentre outras atribuições, compete declarar a perda do mandato de vereador por ofício ou por provocação de qualquer de seus membros, ou ainda de partido político, representado na Câmara, nas hipóteses previstas na Constituição Estadual e nesta lei. Tudo bem? Questão 37. Enviar ao prefeito até o dia 31 de janeiro as contas do exercício anterior e até o dia 15 subsequente às do mês anterior. É competência da mesa da Câmara Municipal? Então, esse envio de contas, né? De quem que é essa competência? É do presidente ou da mesa? Bom, eu acredito que é do presidente, mas eu posso estar errado. Vamos resolver? Vamos lá. O gabarito diz que está correto. Diz que essa competência é da mesa. Vamos ver o artigo? A justificativa está no artigo 22, inciso 5º, que diz para a gente, ó, a mesa, dentre outras atribuições, compete, inciso 5º, enviar ao prefeito até o dia 31 de janeiro as contas do exercício anterior, né, então do ano anterior, e até o dia 15 subsequente as contas do mês anterior. Beleza, galera? Agora a questão número 38, compete à mesa da Câmara decretar a perda do mandato do prefeito, vice-prefeito e vereadores, em sessão extraordinária, por votação da maioria dos seus membros. Então, a primeira pergunta aqui é, essa competência é da mesa da Câmara? Essa competência de decretar a perda do mandato? Seja a perda do mandato aí de prefeito, de vice-prefeito e vereador? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar se está certo é isso. A segunda coisa que a gente tem que observar é, isso vai ser feito em uma sessão extraordinária? Beleza? E a terceira coisa é o quórum. O quórum, para decretar a perda do mandato da maioria absoluta, o que eu acho que está errado aqui é o quórum, mas vamos lá dar uma olhada no gabarito. Ó, a questão está errada porque tais atribuições são do presidente da Câmara e não da mesa. Então, se a gente fosse voltar aqui na questão, ela estaria errada. E o que a gente faria? Compete à mesa. Não é competência da mesa, né? É competência do presidente. Beleza? E aí, a gente vai ler o artigo aqui, o artigo 23, inciso 6º, que ele diz, ó,
Ao presidente da Câmara, dentre outras atribuições, compete, inciso 6º, declarar a perda do mandato do prefeito, vice-prefeito e vereadores nos casos previstos em lei. Agora a gente vai entrar aqui, vamos falar a respeito das sessões legislativas ordinárias, tá, galera? A sessão legislativa ordinária é a sessão legislativa comum, como ela sempre acontece como regra, né? E aí, quando fugir da regra, a gente vai ter a sessão legislativa extraordinária. Então, para começo de conversa, a sessão legislativa ordinária, ela independe de convocação, tá bom? Então, o dia, é o cotidiano, é a rotina normal, não precisa ser convocado. Todo mundo sabe que naqueles dias ali vai ter sessão. E ela vai acontecer dentro do período legislativo anual. Repare bem que esse período legislativo anual, ele vai de 5 de fevereiro a 1º de junho, que é a primeira sessão legislativa, né? Então, de 1º de agosto a 15 de dezembro, que é a segunda sessão legislativa. E aqui eu abro uma observação. Quando a gente fala do ano inteiro, a gente fala aí do período legislativo anual, certo? E quando a gente fala aí de 5 de fevereiro até 30 de junho, é a primeira sessão legislativa, e de 1º de agosto a 15 de dezembro é a segunda sessão legislativa, tá bom? Se a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, não for votada, essas sessões elas não serão interrompidas. Ou seja, não tem essas fériasinhas aí, ó, que quando dá 30 de junho, né, não tem um período de recesso que vai até 1º de agosto, e quando dá 15 de dezembro, não tem um período de recesso que vai até de 5 de fevereiro. Se a LDO não tivesse sido votada, continuam os trabalhos normais, a sessão não é interrompida, beleza? Agora, se essas sessões caírem em finais de semana ou feriado, que é essa partezinha aqui, ó, deixa eu destacar pra gente, se cair em final de semana ou feriado, o que vai acontecer? Tranquilo, de boa, transfere para o primeiro dia útil seguinte, passou ali, era como se não tivesse acontecido nada. Beleza? O dia e as horas dessas sessões, elas serão estabelecidas no regimento interno da casa, e a lei orgânica diz pra gente que tem que ter pelo menos 5 sessões por mês. Tudo bem, galera? Então é bem tranquilinho essa parte. Agora só, as sessões que acontecem lá na Câmara, como regra, elas são públicas, todo mundo pode ver. Agora pode ser que os parlamentares achem que elas devam ser sigilosas. Só que para isso acontecer, vai ter que acontecer com o voto de 2/3 dos membros, tá bom? Então, olha só, publicidade das sessões, como regra, né, elas são públicas, salvo 2/3. Salvo 2/3 como? Por motivo relevante de preservação do decoro parlamentar. Beleza? Agora, olha só uma coisa que eu quero que você preste muita atenção. Quando a sessão vai ser aberta, tem que ter a presença mínima de alguns vereadores. A presença mínima de alguns vereadores é o que? Tem que ter 1/3 dos membros da casa. Hoje nós sabemos que a casa tem aí cerca de 19 vereadores. Beleza, galera? Deixa eu dar um confere aqui na nossa gravação, tá tranquilo? Deixa eu dar um confere aqui. Vamos dar um pulinho aqui na internet. Câmara Municipal. Na verdade, a gente vai olhar aqui na própria lei, né? Estou com a lei orgânica aqui. Vou colocar aqui Poder Legislativo. Poder Legislativo. Aí, ó, artigo 9º, né? Fala aí um pouquinho. E aí o parágrafo único, você pode ver que ele foi modificado em 2019. Ele diz aqui pra gente, ó, que a gente vai ter aí na Câmara 19 vereadores, tá bom? Então, por que eu estou trazendo isso? Para a gente poder compreender aqui qual é o quórum, né? Qual é o quórum? Quanto que é 2/3? Quanto que é 1/3? Beleza? Desses vereadores. E aí a gente vai... Eu vou abrir aqui um arquivinho do Word. Enquanto o arquivo abre, eu vou abrir aqui também para a gente a minha calculadora. Selecionar um arquivo em branco do Word. Beleza, a gente tem aqui, né? Quantos vereadores tem no total? A gente tem no total aí... A gente tem no total 19 vereadores, certo? E aí... quanto que dá 1/3 de 19? Quanto que dá 2/3 de 19? Quanto que dá 50
mais 1, que é a maioria absoluta. Então, quanto é que a gente, né? Quanto que dá isso aí para nós? Vamos lá, se você consegue ser mais rápido do que eu na calculadora, mete bronca aí. Então, a gente tem aqui 19 dividido por 3. Então, 1/3 dá 6,3. A gente vai arredondar, obviamente, vai ficar 7, tá, galera? Agora, quanto é que dá 2/3? 6,3 vezes o 2 dá 12. Então, a gente vai arredondar e vai ficar 13. Beleza? E 50% mais 1, a gente vai pegar 19, dividir por 2, é igual a 9,5, mais 1 é igual a 10,5. Então, a gente arredonda, vai ficar 11. Então, estão aqui as nossas maiorias, tá, galera? Deixa eu ver quanto é que eu estou gastando aqui de CPU, tá? Para nossa aula fluir bem, você poder ver aí tudo tranquilo, não ficar travando. Aí, olha só, galera. Então, a abertura mínima é 1/3 dos membros. Esse 1/3 dos membros dá quanto aí pra gente, né? Como a gente acabou de ver, dá 7 vereadores, ok? E aí, os tipos de reuniões são essas que a gente conversou lá no comecinho, que pode ser ordinário, que são as reuniões comuns que sempre acontecem, fazem parte ali do calendário. Tem as extraordinárias que vão acontecer de forma excepcional, as solenes, direto tem sessão solene na Câmara, que serve para homenagear, de repente uma categoria pede para o vereador. Sabe o que acontece muito? O que acontecia muito quando eu trabalhava lá? Uma categoria vinha até o nosso gabinete e pedia para realizar uma sessão solene. E aí o vereador fazia um requerimento parlamentar e pedia isso para o presidente. Aí no dia daquela sessão solene, a categoria era homenageada, temas importantes eram debatidos, aquilo era levado para repercussão, para a mídia. Então é importante para essa questão do pluralismo do debate, de aproximar a população das necessidades, né, de dar uma publicidade maior. E aí é mais ou menos isso que acontece. Mas essas reuniões todas, elas estarão destacadas aí no regimento interno. E aí a regra lá na Câmara é que por dia, né, só tem uma sessão ordinária. E aí, excepcionalmente, se for ter mais de uma sessão, essa sessão tem que ser extraordinária. Aí pode ter mais de uma no mesmo dia. Já aconteceu da gente estar lá numa quarta, por exemplo, tem a sessão ordinária normal, aí depois vem uma extraordinária, aí depois à noite, de tarde vinha outra, né? Tinha a normal de manhã, vinha uma extraordinária de manhã, vinha uma extraordinária à tarde, e aí quando a gente via, já vinha uma extraordinária de noite. Então pode ter quantas forem, tá bom? E aí olha só, galera, de acordo com a nossa questão, vamos fazer aqui a nossa questão número 39. O período legislativo anual se desenvolve né? E aí, quais são, né? A gente tem a primeira sessão legislativa e a gente tem a segunda sessão legislativa. E aí, esse período, ele vai de quando até quando? Eu vou chutar aqui, eu não lembro muito bem, mas vamos aqui, ó. É o seguinte, eu não lembro de 1º de janeiro, na minha cabeça é bem plausível 5 de fevereiro, porque eu lembro que o recesso, ele tem um mesinho aí, né? Então, pô, se ele começa em janeiro, não ia ter esse período de recesso, entendeu? Aí, eu já não marco, porque eu não lembro de 1º de janeiro, então eu já não marco a A. Agora, então, do mesmo jeito eu faço aqui, ó. Já não marco a C e já não marco a D. E eu vou ficar aqui com 5 de fevereiro da letra B. Eu vou ficar também com 5 de fevereiro da letra E. Então vamos lá, vamos ver o que dá isso aqui. Lá na letra B, fala assim, ó, 5 de fevereiro a 30 de junho, o que de forma remota eu lembro, eu acho que está certo. E ele fala aqui de 1º de agosto até 15 de dezembro. Acho plausível. Agora, assim, a E, a única diferença dela é porque quando chega aqui em dezembro, ele fala assim, até 31 de dezembro. Então, a nossa dúvida é, a segunda sessão legislativa, ela vai de 1º de agosto até 15 de dezembro ou 1º de agosto até 31 de dezembro? Pelo que eu me lembre do que a gente acabou de ver, vai até 15 de dezembro. Vamos ver se está certo esse gabarito? Então, vamos lá. Olha só, letra B, exatamente, ela vai de 5 de fevereiro, me acompanha aqui no material que a gente quer que fica mais visual. Ela vai de 5 de fevereiro até 30 de junho, e a primeira sessão, e a segunda vai de 1º de agosto a 15 de dezembro, beleza? Aí o que acontece aqui, a letra B?
é exatamente este o período legislativo anual. Ele vai de 5 de fevereiro até 30 de junho e de 1º de agosto até 15 de dezembro, nos padrões do artigo 25 da Lei Orgânica Municipal. Vamos lá, bora ler o artigo. Artigo 25. Independentemente de convocação, o período legislativo anual se desenvolve de 5 de fevereiro até 30 de junho e de 1º de agosto até 15 de dezembro. Belezinha, pessoal? Então é isso. Vamos aqui dar continuidade na nossa aulinha. Questão número 40. O período legislativo, ele não será interrompido sem... E aí, qual é a lei que, se ela não for apreciada, né, não for votada, o período legislativo não é interrompido? Que lei é essa? Lembra? Letra A, projeto de emenda à lei orgânica? Não. Eu acho que não. Eu não lembro disso aqui na hora que a gente tava lá estudando. Beleza? Deixa eu destacar essa parte aqui. Não marco. Letra B, lei orçamentária anual? Também não. Letra C, plano plurianual? Também não. Letra D, medida provisória? Também não. Sobra o que pra gente? Letra E, projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Bora ver o gabarito? Gabarito é a letra E. É exatamente a literalidade da norma. Ou seja, não vai ter recesso se a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ainda não tenha sido aprovada. Isso tudo está descrito lá no artigo 25, parágrafo 2º da lei, e ele diz pra gente, ó, o período legislativo não será interrompido sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Beleza, galera? Então é isso. Nosso artigo 25, a gente parte já para a questão número 41. Vamos lá. A fixação dos dias e horários para a realização das sessões ordinárias será regulada pelo regimento interno, observado o mínimo de... Quantas sessões, né? Qual o mínimo de sessões ordinárias vai ter por ano lá, né? Vamos ver? 3 sessões por semana? Bom, eu não lembro disso. 48 sessões ao ano? Também não lembro. 5 sessões por mês? Eu acho que se encaixa ali. 15 sessões por mês? Eu acho que não, né? Um mês tem 30 dias, só 15, enfim. 2 sessões por semana? Pode até ser, tem câmaras que é assim, né? Mas o que eu lembro lá da lei, galera, é que o gabarito seria essa aqui, ó. 5 sessões por mês. Vamos ver? Vamos lá? Olha só, letra C. Nota-se que o número de sessões por mês, ele é de 5, de acordo com o artigo 20, parágrafo 3º. Aí ele fala aí, ó, a fixação dos dias e horários para a realização das sessões ordinárias será regulada pelo regimento interno, observado o mínimo de 5 sessões por mês. Beleza, galera? Só vou dar um confere aqui de novo na nossa transmissão para ver como é que tá. Esse aqui é o programinha que eu uso, não se preocupe. Então vamos voltando. Olha lá, questão 42. No mesmo dia, podem ser realizadas mais de uma sessão ordinária. Porque essas são a regra, né? São as regras, a regra. Como regra, realiza sessão ordinária? Sim. Mas é mais de uma por dia? Não, é só uma, pelo que eu me lembro, né? Porém, aí vamos continuar a questão, ó, né? Eu estava pensando, vamos reler aqui, desde o comecinho, ó. No mesmo dia, podem ser realizadas mais de uma sessão ordinária, porque essas são as regras. Porém, se forem sessões extraordinárias, só poderão ser marcadas uma por dia para não extrapolar o limite da jornada de trabalho previsto na Constituição de 48 horas semanais. E aí, sessão extraordinária pode marcar mais de uma por dia, sim ou não? Eu acho que pode. Sessão extraordinária pode. Então, eu acho que essa questão trocou aqui os conceitos. Por quê? Porque a sessão ordinária só tem uma por dia. Agora, a extraordinária pode ter mais de uma sessão por dia. Beleza? Então, eu acho que a grande sacada, eu acho que a grande pegada está aqui. Por quê? Porque a sessão extraordinária pode ser mais de uma por dia. Então, acho que a questão trocou. Vamos ver o gabarito? Aí, ó, a questão está errada. Por quê? Porque é ao contrário. Ou seja, isto é, as ordinárias só podem ocorrer uma por dia, contudo, as extraordinárias
poderão ocorrer mais de uma no mesmo dia, de acordo com o artigo 25, parágrafo 4º da Constituição. Na verdade, artigo 20, parágrafo 4º da Lei Orgânica Municipal. E aí ele diz pra gente, ó, não poderá ser realizada mais de uma sessão ordinária por dia, nada impedindo que mais de uma sessão extraordinária se realize no mesmo dia. Belezinha, galera? Então, corrige aqui pra gente, coloca aqui onde está esse 25 aí, ó, coloca 20, tá bom? Então, vamos lá. Questão número 43. As sessões da Câmara serão públicas, beleza? Sessões da Câmara serão públicas. Serão públicas, salvo deliberação em contrário, quando ocorrer motivos relevantes de preservação de decoro parlamentar tomada por. Ou seja, para a sessão deixar de ser pública e ela passar a ser uma sessão privada, qual é o quórum de aprovação, né? Quantos vereadores vão ter que votar para que isso aconteça? É um quórum de maioria qualificada? Eu acho que não. Maioria absoluta? Eu acho que não. Não lembro disso. De maioria qualificada? Também acho que não. Eu não lembro disso. Maioria relativa? Também não. Eu lembro quando a gente estava lá resolvendo, vendo a teoria não dizia isso. Eu posso ficar em dúvida aqui entre 2/3 e 3/5, mas eu estou achando 3/5 muito, né? Estou achando bastante aí 3/5. Geralmente a lei nem usa o quórum de 3/5, você nem vê ela usando, né? Nem nas emendas, em nada você vê lá 3/5, então acaba que o que sobra aqui pra gente é 2/3. Bora ver? Opa! Aqui vai de verdinho. Vamos ver. Ótimo, vamos lá, letra D. Letra D, galera, ó, o quórum para restringir a publicidade das sessões da Câmara é de 2/3 dos membros, de acordo com o artigo 26. E aí fala, o artigo 26, as sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação em contrário, tomada por 2/3 de seus membros, quando ocorrer motivo relevante de preservação de decoro parlamentar. Beleza? Então, o quórum vai ser aí 2/3, de acordo com o artigo 26. Joia? Destaquei aqui para nós os 2/3 e a gente parte para a questão 44. As sessões só poderão ser abertas com a presença com a presença de no mínimo, né, galera? E aqui eu quero fazer uma ressalva para você. Já quero te induzir a um raciocínio que você vai precisar lá na frente, que você também pode usar quando você estiver estudando direito constitucional. Pessoal, é o seguinte, uma coisa é o quórum que a gente chama de quórum de abertura, tá bom? Então esse aqui é um quórum para a sessão abrir. Só que depois tem o quórum de aprovação das leis, que esse quórum aqui ele vai variar, pô. Esse quórum aqui ele vai variar o quê? Se for uma lei ordinária e se for uma lei complementar. A gente não vai entrar em muitos detalhes agora, mas eu só preciso que você entenda aqui, ó. Na lei ordinária, a gente chama aqui de maioria simples, né? 50% mais um dos presentes na casa. Isso aqui o nome é maioria simples, maioria relativa. Agora, a lei complementar é 50% mais um do total de membros da casa. Do total de membros, a gente chama isso aqui de maioria absoluta. Então, o que acontece aqui, galera? Eu preciso muito que vocês vejam o seguinte. Quando a gente está falando de abrir a sessão, vamos começar. É 1/3. Mas quando eu estou falando de aprovar a lei ordinária, entendeu? A gente está falando de 50% mais um. Mas a lei complementar, quando eu estou falando de aprovar a lei complementar, também é diferente. Então é isso, ó. Primeiro eu abro a sessão, depois a gente corre para a votação. É outros 500, tá? Então, que fique bem clara, bem nítida essa diferença aí pra gente. E aí a gente vem para cá e as sessões só poderão ser abertas com a presença de no mínimo, né? Mínimo de... Vamos lá, né, galera? Olha só, 2/3 eu não marco, acho muito, né? Na minha cabeça é um númerozinho menor. 3/5 a lei não usa.
Maioria absoluta está errado, porque maioria absoluta é lá para aprovar a lei complementar, maioria relativa é para aprovar a lei ordinária, acaba que sobra para a gente aqui, ó, 1/3 dos membros da casa. Vamos ver aqui o gabarito? Gabarito letra B, deixa eu ver aqui, gabarito letra A, né? Vamos, risca aí essa letra B, tá? Risca a letra B, escreve aí, ó. Escreve aí bem bonito. Letra A. Deixa eu ver se eu consigo puxar ela aqui. Ou que ela não aumentou, né? Vamos aumentar ela aqui. Fica bacana. 41, 42. Que nos 50 tá bacana. 47, 48, 49. 50 para nós. Beleza? Esse aí é o nosso gabarito, tá? Gabarito letra A, porque é um texto de acordo com o artigo 27 que diz pra gente as sessões só poderão ser abertas com a presença de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara. Tudo bem? E aí a gente vem para a sessão extraordinária. Lembrando que a regra é sessão ordinária. Excepcionalmente, nós vamos falar da sessão extraordinária. Elas são abertas em casos excepcionais. E aí a lei traz para a gente, ó, quando que a gente vai abrir essas sessões em casos excepcionais? Ó? Quais são os casos? Urgência e interesse público relevante. Beleza? E ela apenas, né? Apenas tratará da matéria para a qual foi convocada. O que a lei quis dizer com isso? Horas. Se a gente vai convocar uma sessão extraordinária que é por motivo especial, ela só vai tratar daquele assunto. A gente não vai ficar bagunçando o assunto da sessão extraordinária, porque a gente não vai ficar tratando de coisas que estão dentro da rotina normal, que pode ser tratada por lei ordinária, por meio de, na verdade, por sessão ordinária, né? Por meio de sessão extraordinária. Então, a sessão extraordinária só fala daquele assunto que ela se propõe a tratar, beleza? Para que ela foi convocada. E aí, quem vai poder fazer essa convocação? Nós temos 3 autoridades aí, ó. A primeira autoridade é o prefeito, a segunda autoridade é o presidente da Câmara e a terceira autoridade... As terceiras autoridades, na verdade, é a maioria dos vereadores. E o que acontece aqui, ó? Vamos lá, vamos ver a questão 45. Ó. Tem competência para convocar sessão extraordinária, exceto. Lembra, galera, a sacada de quando tiver exceto, lê de novo. Ó. Tem competência para convocar sessão extraordinária. Se acabasse aqui, ele queria saber quem é que pode. Só que ele fala assim, exceto. Ou seja, dentre esses que têm competência, quem é que não pode, né? Exceto, ele quer o errado. E aí, a gente vem aqui para a questão. Olha lá. Eu acho que o errado aqui é o vice-prefeito, porque a lei não trouxe o vice-prefeito de forma expressa, ela trouxe só o prefeito, entendeu? E aí, essa aqui eu não marco, porque o prefeito pode apresentar, o presidente da Câmara eu também não marco, porque ele pode apresentar, né? Pode convocar, e a maioria dos vereadores também não marca, porque eles podem convocar. Então, esse exceto é quem? Quem é que não pode nessa questão? É o vice-prefeito. Olha lá, letra A. Gabarito letra A. Aí, na época que eu fiz aqui, eu coloquei assim, ó, talvez por imprecisão jurídica, a lei não elencou expressamente, mas hoje não. Hoje eu acredito que não foi imprecisão jurídica, eu acho que a lei fez mesmo de forma intencional, porque o vice-prefeito, ele trabalha na medida ali, né, complementando o trabalho do prefeito, então não tem razão de ser, né, dar ao vice-prefeito os poderes do prefeito, então é isso. Aí se um dia o vice-prefeito for substituir, aí ele vai ser prefeito naquele momento, aí ele convoca, mas tá certinho. Olha lá, o artigo 28 fala, a sessão extraordinária será convocada pelo prefeito, pelo presidente da Câmara ou pela maioria dos vereadores, em caso de urgência ou interesse público relevante, devendo nela ser tratada somente a matéria que tiver motivado a convocação. Beleza, galera? E aí, beleza. Aí a gente entra no estudo das comissões. O que você precisa entender é que lá dentro da Câmara existe uma comissão para tudo praticamente. Existe uma comissão que vai analisar se o projeto de lei é juridicamente legal, compatível, de acordo com a Constituição, analisa a redação do projeto de lei.
Existe outra comissão, que é a Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, que vai analisar se aquele projeto de lei se encaixa no orçamento, é viável. E aí depois tem outras comissões que dependem do tipo de assunto que o projeto de lei está tratando. Se ele é do consumidor, se é de direitos humanos, se é de direito das mulheres, se é meio ambiente, são comissões temáticas. Então, a Câmara funciona mais ou menos nessa pegada. Então, aqui, o artigo 29 ele fala para a gente, essas comissões podem ser o quê? Elas podem ser permanentes ou temporárias. Comissões permanentes vai existir o tempo inteiro, como a Constituição de CCJ, né? Comissão de Constituição, Justiça e Redação, é CCJR, na verdade, e a de Finanças, elas sempre vão existir. Mas, por exemplo, tem comissões que são temporárias, como a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela começa num prazo e termina, ela começa num dia e tem um prazo para terminar. Beleza? Aí, as atribuições dessas comissões, ou seja, as suas competências, os assuntos que elas vão tratar, isso tudo vai estar previsto no regimento interno ou no próprio ato que criou aquela comissão e será assegurada a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares quando possível. O que significa dizer isso? Lá dentro da Câmara, nós temos os blocos políticos e os partidos políticos, né? Os blocos são quando alguns partidos se unem e aí aquele bloco ele representa vários partidos. Então, um vereador, ou ele vai fazer parte de um partido ou ele vai fazer parte de um bloco, certo? Porque dentro desse bloco existem os partidos. E aí, o que acontece? Para garantir o pluralismo do debate, para garantir que os vários interesses da sociedade participem do debate, é como se a gente tivesse que garantir de forma proporcional ali que todos os partidos ou blocos participem das comissões. Então, isso significa dizer que eu não posso dar preferência para um partido só, entendeu? Porque aquele vereador que foi eleito, ele representa uma parte só da sociedade. Mas para aquele projeto de lei ser saudável, a discussão daquele projeto de lei ser saudável, eu preciso ter vários vereadores de partidos e blocos diferentes que representam segmentos sociais diferentes para que o debate seja um debate rico, para que o debate respeite o princípio do pluralismo político. Então, sempre quando vai montar uma comissão, sempre quando vai fazer uma coisa, existe essa questão de se garantir a proporcionalidade dos partidos e dos blocos parlamentares. Beleza? E aí, sempre que é possível, garante essa proporcionalidade. E quais são as competências dessas comissões? Essas competências, dependem, são em razão da matéria, e elas vão, olha aqui, nosso inciso primeiro, de que bacana, né? Elas vão discutir e votar projetos de lei, que dispensam na forma do regimento interno a competência do plenário. O que significa isso? Elas debatem, aquele projeto de lei que não tem que ser debatido no plenário. A própria lei já fala, que pode acontecer isso, salvo com recurso de 1/5 dos membros da casa. Aí o que acontece, nesse caso? Quando o projeto de lei é rejeitado dentro de uma comissão, pode entrar com recurso para que ele seja apreciado no plenário, entendeu? Então pode acontecer isso. Agora, 2. Realizar audiências públicas com representantes de entidades da sociedade, convocar secretários municipais para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Isso aqui sempre rola lá na Câmara, Audiência, às vezes tem audiência pública do pessoal debatendo algum tema, e essa convocação de secretários sempre acontece. Por exemplo, eles vão lá prestar as contas, apresentar quais são os planejamentos da saúde, como é que está sendo utilizado o orçamento, e aí fica essa coisa em todos os setores, sempre tentando manter a comunicação, sempre tentando apresentar para a sociedade, porque naquele dia que o secretário estiver ali, alguém que estiver ali apresentando as intenções dele, os projetos, como é que anda aí o funcionamento da Secretaria de Saúde, por exemplo, qualquer cidadão pode ir lá assistir, entendeu? Beleza? Então a gente já vem aqui para a nossa questão número 46, que ela diz assim, a Câmara terá comissão permanente ou temporária, de acordo com o seu regimento interno ou ato de criação, assegurada em cada comissão, quando possível, a representação integral dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares que participam da Câmara. Bom, eu acho que
que essa questão está errada. Mas essa questão, se essa questão está certa ou está errada, a gente só vai ver daqui a pouquinho no nosso próximo bloco.